A sequência hoje ela é muito simples. Ó, uma mulher entrando numa loja. Olha só, eu vou fazer para vocês aqui um discurso. Eu vou estar narrando. Nosso discurso vai ser narrativo. E aí eu vou falando algumas coisas para vocês ver de primeira como que a nossa mente está habituado a associar palavras do português. Mesmo que eu fosse sinalizar, as buscas pelas palavras trariam um sinal. Então, por exemplo, uma mulher entrando na loja. Eu já ia pensar no sinal de loja e não tem necessidade. Olha só, a gente não consegue ver qual loja é, né? A gente sabe que é uma loja de roupa. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa relação do desapego do português, tá? Então, aqui a mulher entra na loja, aqui ela dá uma olhada nas roupas, ela entra no provador, aí já bate o desespero. Qual é o sinal de provador? Ela vai experimentar que não é esse aqui e nem esse aqui, porque não é de degustação. Ela vai provar a roupa, não é esse aqui. E depois ela vai fazer uma compra, ó, tem uma sacola de compra, ela paga essa roupa e vai embora. Eu vou discutir com vocês aqui por quadradinho, tá bom? Por cena, por partes. Porque eu tenho algumas problemáticas que eu quero focar, quero falar de alguns sinais para vocês, por isso que eu vou por parte. Então, olha só, se eu fosse sinalizar esse aqui, deixa eu só tirar minha aliança que fica brilhando. Se eu fosse sinalizar, olhando para cá, eu teria uma sinalização em mente. Se alguém estivesse olhando isso aqui e falando para mim, eu teria uma outra sinalização, porque eu não conseguiria fazer tantas associações visuais. Então, se você não conhece ainda a forma de estudo através de associação visual, você precisa fazer associação visual e conhecer urgente essa estratégia. Porque se você fica lendo ou ouvindo e tentando, mesmo para quem já é intérprete, viu? Quando você fica indo lá para interpretação, você está fazendo um trabalho auditivo e aí você não tem associação visual. Isso não estimula a sua criatividade visual, que daí vai refletir na hora de sinalizar, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então é o seguinte, se eu tivesse ouvindo que a mulher estava entrando na loja, uma loja de roupa, a minha mente iria direto buscar o sinal de loja. Então, ó, loja, loja, loja. A mulher entrando na loja. Eu já ia fazer sinal de mulher, já ia fazer sinal de entrar. E a gente não precisa desses sinais. A gente consegue transmitir com mais clareza se a gente fizer uma associação mental. Como que eu faço uma associação mental? Trabalhando com imagem. Trabalhe com imagem, trabalhe a sua mente. Quando você for sinalizar que você não tiver acesso à imagem, a sua mente já está habilitada. Então, hoje, né, depois de muitos anos, eu ainda trabalho porque eu dou curso, então eu trabalho ainda com isso, para mim é uma estimulação, mas eu fiz esse trabalho, fiz um trabalho para mim mesma, porque eu não tinha com quem estudar, né? Então, de texto e fazia de imagem. E aí, quando eu ia interpretar, eu não tinha necessidade de olhar para a imagem, porque eu já tinha criado na minha mente associações mentais, tá bom? Então, é uma forma muito simples de você conseguir resultados mais efetivos. Pega uma imagem do Google, qualquer imagem, abre lá diariamente imagens do Google e tenta transferir aquilo. Essa transferência, quando você tem uma imagem e a Libras, te leva mais próximo de uma sinalização clara e elaborada, beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui, então, visualizando, tá bom? Eu não usaria o sinal de loja, não usaria o sinal de entrar e não usaria o sinal de mulher para começar, né? Então, tem uma mulher entrando na loja e tal, não começaria por esse sinal. Configuração de mão que eu usaria. Pode ser essa, porque eu consigo visualizar esse andar dela, então eu já iria substituir esse entrar pelo andar, tá? E eu poderia usar esse aqui para representar a mulher também. Agora veja, eu sempre falo para vocês de começar pelo que é concreto, pelo que é sólido, seja animado ou seja inanimado, é um material. O que a gente tem de matéria, de sólido? Eu gosto de falar de sólido, de concreto, porque as pessoas conseguem raciocinar melhor. Então vamos supor que pensa aí você
Você também tá indo lá para uma loja. Você é um corpo sólido, mas existe, antes de você chegar, existe alguma coisa sólida também. São as paredes, as portas, aquilo é sólido. A loja é sólida? É, mas uma loja, se eu só te falar loja, é subjetiva. Eu não sei se essa porta abre assim, se essa porta abre assim, não sei se é de roupa, não sei se é de sapato. Então a gente tenta aproximar as características, quando a gente está trabalhando por imagem, as características concretas, porque ao longo do tempo isso vai habilitando sua mente. Nesse caso, como eu tenho acesso, eu faria apenas uma barra aqui. O que é isso? Não importa o que é isso. Não importa se é a parede, não importa se é a porta. Eu faria isso aqui, só que eu vou virar só mais um pouquinho para minha sinalização ficar melhor. Eu faria isso e isso. Olha só, como se fosse uma parede. E esse aqui eu usaria para a porta. Eu tenho a impressão de que a porta tá abrindo pela metade, tá? Então é a minha percepção, você pode escolher a sua. Eu faria aqui como parede e aqui como porta. Pensando que a gente vai começar pelo concreto, estabeleci isso. Essa é a minha primeira sinalização. E aí sim eu venho para o segundo sólido. A pessoa, o personagem, ele sempre vai ser a segunda opção. Primeiro eu vou pelo concreto. Se não tiver nada concreto na minha sinalização, aí eu vou para o personagem, porque ele é sólido, tá? Feito isso, que poderia ser uma porta, que poderia ser assim também, ó. É que pra mim fica mais difícil, então eu tô virando a mão pra eu conseguir me enquadrar aqui na câmera. Pra mim, vai ser uma parede com uma porta, e aí eu venho e coloco a mulher nesse corpo. Aí depende o que eu quero enfatizar. Se eu quero dizer que essa mulher entrou, eu abro aqui e digo que a mulher entrou. Olha, o meu entrar, ele vai ser aqui, ó, entrar, certo? Não preciso fazer isso aqui, mulher entrar. Faz a mulher entrando, ó. Se ela tivesse de salto alto, não é o caso aqui. Eu poderia substituir essa mulher entrando dessa forma, tá? Porque daí eu conseguiria colocar um intensificador nesse andar, tá bom? Ficaria mais chamativo. E aí, como que eu digo que essa loja é de roupa? Eu vejo por essa imagem que tem essas roupas penduradas, certo? Dentro de um contexto todo, eu sei que é uma loja de roupa porque ela vai escolher uma roupa. Eu não faria isso aqui, ó. Só roupa, loja roupa. Eu faria exatamente o que eu estou vendo. Olha só. O que eu vejo? Os cabides pendurados. Então essa mulher entrou, certo? Depois a gente fala sobre espaço, tá? Primeiro eu colocaria que essa mulher entrou. E aí, olha só meu corpo virando para incorporar essa mulher. Ela olhou o quê? O que tinha? Eu vou usar para cá, que a minha sinalização, como eu sou destra, fica melhor aqui do que para cá, tá? Eu colocaria aqui, ó. Pode ser assim, com cabides. Posso fazer algo assim, ó, fininho, com cabides. E aí sim eu colocaria de roupa. Porque olha que diferença, que vago que ficaria eu fazer. Mulher foi, loja de roupa, entrar. Agora olha isso aqui. Bem mais visual, né? Dá um coraçãozinho aí, gente, se vocês concordam que ficou muito mais visual do que fazer. Dá um coraçãozinho aí, porque a gente tá sem comentário. Depois a gente conversa. Beleza. E aí aqui, se a gente for pensar, olha só. A mulher está olhando. E na verdade, se a gente for pensar num contexto, ela está escolhendo. Olha como que os verbos fazem parte da maior quantidade de sinalização na Libras. Eu vou falar melhor sobre isso com vocês, mas vão prestando atenção como que os verbos, eles são muito mais usados. Olha só, a gente já fez entrar, agora a gente teria a possibilidade de o curiar, né? Ver, assim, dando uma olhada, ver, escolher. São verbos, são ações. As pessoas
elas vêm seguidas de ações. Então, ficaria opcional fazer escolher, ver, olhar, o que você quiser. Mas, como a gente está falando de uma sinalização visual, eu faria o seguinte, já coloquei aqui os cabides pendurados, não coloquei? Eu trabalharia com o ato do escolher, com a ação. Então, eu posso fazer o sinal de escolher? Posso. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Eu escolhi, não escolhi? Escolhi esse aqui. E aí eu consigo ver, ó, que ela tá escolhendo a roupa roxa, tanto que depois a roupa tá pendurada no provador e ela está provando, né? Então eu sei que é a roupa roxa. E aí essa pessoa escolheu. Não é a mesma coisa? Só que eu estou agindo, eu estou trabalhando com a ação do verbo. Qual é o verbo? Escolher. Mas como que ela está escolhendo? Ela está escolhendo através de uma percepção visual, onde ela está mexendo nos cabides e pegando uma das roupas, pegando um cabide. Então ela tá aqui, ó, com o cabide. E aí eu posso fazer da roupa roxa, se eu quiser, não tem necessidade de fazer agora. Ela pega esse cabide e leva para um provador. Do jeito que eu falei para vocês, eu não gosto de trazer, mesmo que eu já coloquei essa mulher entrando, escolhendo, e agora ela pegou esse cabide, eu levaria o provador para frente, tá? Aqui na tela não dá para ver muito, mas ó, eu fiz ela entrando para cá e é como se isso tivesse saído e eu incorporei ela escolhendo aqui. A hora que ela tira o cabide, eu ainda não estou usando o meu espaço do meio. Eu levaria ela para frente no provador, para não ocupar esse espaço aqui, tá? Como que eu faço? Aí ela escolheu o cabide e ela foi pro provador. Preciso fazer assim? Foi. Preciso soltar meu cabide. Eu faço o cabide indo. Já que essa mulher, ela tava com essa configuração de mão, ela escolheu, então ela retirou. Eu passo a ser a mulher, porque eu incorporei, então eu tô olhando e eu escolhi o cabide. E o ato de ir para o provador é o meu corpo que diz que eu estou indo. Eu não preciso do sinal de ir, né? Então, tipo aqui, ó, uma mulher tá aqui segurando o cabide, daí tem uma outra que vai. Não preciso, gente. Eu vou, o meu corpo diz que vai, tá? Aí esse cabide está indo, né? No caso, eu incorporando a mulher, estou indo. Qual é o sinal de provador? Gente, não se preocupa. O que é mais comum num provador? A pessoa puxa a cortina, ó. Puxa a cortina, entra, fecha a cortina. Ela pode até pendurar aqui, né? A gente poderia até pendurar a roupa, ó. Abre a cortina, fecha a cortina, pendurou a roupa. E aí ela vai provar essa roupa. Não usem o sinal de experimentar, nem esse aqui, porque não é degustação. O que ela vai fazer? Ela vai tirar uma roupa, pegar essa do cabide, lembra que eu coloquei o cabide aqui em cima? Ela vai vestir, vai ter um espelho na frente dela, aí lembra que o cabide estava aqui, a mulher tá de frente, tem um espelho e ela tá provando, certo? Isso aqui é mais, como é uma cena, dá pra gente encenar mais, mas senão eu poderia usar essa mão aqui, ó, pra dizer que a mulher tava na frente do espelho, se olhando. Se eu não quero usar o meu corpo, se eu não quero nesse momento fazer uma incorporação, tá? Então a mulher tá aqui, ó, se olhando. E aí ela gostou? Preciso fazer o sinal de gostou, gente? Não tem necessidade, olha só. Nossa, a minha expressão diz que eu gostei. Nossa, vou levar esse. Né? A minha expressão, gostei, vou levar esse. Né? A gente precisa de poucos sinais para expressar. E aí essa mulher pode sair, eu posso abrir a cortina de novo, não, tudo faz. Ela sai já com essa roupa, né? Posso fazer que ela tá segurando essa roupa. Ou essa mulher simplesmente vai para um caixa. Como tá finalizando a minha cena, o meu caixa já pode ser aqui, ou eu posso fazer ela atravessar, tá? Daí isso aqui vai ser loja, tudo isso vai ser loja, né? Mas aí eu posso escolher que ela venha até aqui, onde tem um caixa, tem uma outra mulher, e aí ela paga e leva essa sacolinha. Como a porta foi lá, eu volto com ela, ou eu faço que ela vai embora. Olha aqui, ó, sair. Agora eu vou falar sobre os sinais com vocês, tá? Questão de substituição, então. De loja, eu passei o sentido da loja, sem necessitar do sinal
loja, loja ou loja. A questão da mulher entrar, eu vi muita gente usando esse sinal aqui de entrar, e aí no contexto você vê que se tá falando de pessoa entrando, dependendo do que você estiver sinalizando, a pessoa já entrou, não precisa fazer assim e entrar. Já foi, a pessoa entrou, né? Outro sinal que era o de escolher, então depende do que eu estou escolhendo, eu consigo já remeter essa escolha. A questão do provar, então às vezes a gente usa o mesmo sinal ou um sinal com outros significados num contexto incorreto, né? Então esse de provar, de experienciar, esse aqui é o sinal de experiência, né? Então se é de roupa, ela tira uma e coloca outra. Se eu quero só dizer provador, eu posso fazer uma marcação de espaço, fazer roupa, trocar, tá? Posso fazer assim. Por que o meu trocar tá pra cima? Por causa do corpo da pessoa. Esse aqui de trocar, esse aqui de trocar de roupa. Então, eu tenho uma e eu troco por outra, tá? Só pra expressar aqui tamanho, tá bom? Não tem necessidade. Só pra vocês entenderem o porquê. A questão, gente, agora de direção, tá? Eu vim falar pra vocês hoje sobre direção, posição e direção. É você lembrar dos pontos que você estabeleceu. A gente estabelece pontos no espaço e é muito importante que a gente lembre desses pontos. Então, se eu fiz a porta aqui, retorne com essa pessoa pra lá, né? Retorne. Se ela entrou aqui no provador, abriu a cortina aqui, quando ela sai pra cá. E aí você começar a trabalhar a habilidade das duas mãos. E não tem problema você fazer uma sinalização com essa mão e trocar, né? Então, no caso, a mulher era com essa mão e aí você trocou por essa, não tem problema. Como eu sinalizo muito com essa mão aqui, no caso da mulher entrando, eu já faria com essa. Uma porque já tá vindo da esquerda para a direita, então por que eu vou cruzar meu braço para fazer assim? Sendo que eu quero ainda que a mulher vá para lá. Então aqui, ó, a esquerda já consegue vir e aqui já estar de frente, tá? Treinem as duas mãos de vocês. Com essa mão eu poderia puxar a cortina, ela entra, com essa eu fecho. Tá vendo? Eu consigo ter mais espaço que a minha mão permite. A questão, gente, de trocar, né? Do provar, de trocar para esse sinal aqui. O de comprar também com a relação de direção. Então, a mulher que estava no caixa estava aqui, né? Posso colocá-la assim. E essa daqui pagou, tá? Então, a questão da direção é muito importante. Lembrando que a gente tem uma série de verbos aí com concordância, sem concordância. Nesse caso, tem a marca de concordância. E você ter o cuidado de manter a relação do seu espaço. Depois as coisas precisam fazer sentido, né? Nesse retorno da pessoa, nessa ida, nesse pagar, nesse sair. E aí, mas preciso fazer assim tão teatral, né? Que a mulher entra, a mulher sai. Você pode equilibrar com sinais e com descrições, com classificações. O que a gente fez aqui foram uso de classificadores, sem que a gente fique consultando o número de classificador. A configuração de mão X é para X, configuração de mão Y é para Y. Não, eu simplesmente pensei no que eu tinha aqui quanto cenário e consegui representar, tá bom? No final aqui, eu já consigo fazer o trocar, que já são sinais propriamente ditos, consigo fazer o pagar, né? Posso, né, no caso de perguntou quanto que custa, aí ela realmente comprou e ela saiu. Aí eu estou equilibrando um pouco de classificadores e um pouco de sinais. Então, a questão de direção e de posicionamento, sempre posicione perto o que você pode. Então, se a entrada foi aqui, não coloca no meio, tenta sempre liberar o espaço central. Entrou aqui, joga para frente. Precisou de novo? Joga para o fundo, porque você ainda tem aqui. Então, ela entrou, foi para o provador, do provador ela veio para o caixa. Se tivesse uma continuidade, eu poderia ainda usar aqui, ó, eu consigo trabalhar. Se eu já faço direto aqui, mesmo usando o classificador. Então, olha só.
O segredo não está em usar uma quantidade X de classificadores, de descrições imagéticas, enfim. O segredo está na organização do espaço. Como que eu consigo pensar nas possibilidades de classificador? Trabalhando a minha mente com o visual real, não o visual que eu imagino. Eu pego alguma coisa e tento transmitir a informação. Quando eu já tenho informação na minha mente, do que me adianta fazer classificador de porta, da mulher entrando, da mulher trocando de roupa e ficar tudo aqui? Ou seja, a clareza não está nos elementos, a clareza está na concordância com o espaço. Não adianta eu usar um monte de recurso, um monte de elemento. A porta, a mulher entrando, comprando, aí o caixa também estava aqui, onde já estava o provador, uma coisa em cima da outra. Então lembrem, não adianta eu decorar, porque na hora que eu ficar ansioso, eu vou esquecer. Não adianta eu decorar, porque a hora que eu estiver em outro contexto, eu não vou saber usar. Mas se eu trabalho com imagens estimulando a minha mente e eu tento representar, olha só, eu vou tentar representar. Olha esse provador. Nada mais, nada menos do que uma marca e uma cortina. Por que eu fico preocupado com o sinal de provador? Por que eu fico preocupado em esquecer vocabulário? Se eu sei o conceito, gente, qual é o conceito de provador? Lugar reservado onde a pessoa tem a oportunidade de trocar de roupa. Eu não tenho, gente, isso não tem limite. Se você esquece de um jeito, você faz de outro, desde que você saiba o conceito. E a gente tem conceito na nossa mente, só que a gente não acessa, a gente fica buscando vocabulário, sinal. Do jeito que eu falei no início, se eu tivesse interpretando oralmente, se eu tivesse com um parceiro de estudo e ele tivesse me contando sem eu ver a imagem, ficaria muito mais difícil fazer todas essas representações. Por isso que a gente tem que habilitar a nossa mente, tá bom? E habilitar a mente não é ficar imaginando. Habilitar a mente é pegar algo real e pegar o seu repertório, o repertório que você tem, e tentar representar. E aí eu falo para vocês o seguinte, talvez existam muitas pessoas que não sabem um repertório gigantesco de classificadores. E nada disso impede se ela souber fazer uma representação, se ela souber acessar os conceitos, tá bom? Então, habilitando a questão visual é através de imagem, associação, imagem e mão, associação mental e manual. Não adianta, isso não basta eu fazer associação se eu não organizar. Então, por favor, comecem a sinalização. Se for uma sinalização quadradinha de TV, é sucinto, gente. Olha aqui, o lado tá aqui, aqui e aqui. Geralmente um discurso eu começo aqui, mas levemente isso vai tomando outras proporções, tá? Então olha, aqui atrás, aqui na frente, existe muito espaço, muito espaço. Então acontecem muitas coisas que a gente não percebe, mas o surdo, ele faz algumas sinalizações bem leves, diferenciando, e é isso que faz com que a gente tenha uma boa concordância. E eu falo para vocês, a dificuldade das pessoas realizarem a modalidade oral do surdo, quando ele está lá sinalizando um intérprete fazer a modalidade oral, é a falta de elaboração visual. A mesma falta que ele tem para se expressar, ele tem para compreender.